Bom dia a todos e todas. Meu nome é Caetano, eu estou hoje como coordenador da Coordenadoria Pedagógica e vim dar um bom dia a todos, recebê-los para essa próxima sessão que nós temos hoje do planejamento, das formações para o planejamento escolar. Nesse momento a gente vai falar de um tema super importante, que é a priorização do currículo. Então, eu já comentei isso em outros momentos, mas 2021 é um ano especialmente desafiador, ainda em decorrência da pandemia. Então, nossos alunos ficaram, durante 2020, muito tempo em casa, aprendendo de casa, né? E muitos deles acumularam uma série de defasagens no seu aprendizado. Em 2021, nós vamos retomar as aulas presencialmente para a maior parte dos nossos alunos, mas ainda assim vai haver o revezamento, poucos alunos por sala de cada vez. Então, isso traz uma série de novos desafios. Para a gente conseguir enfrentar esses desafios juntos, né, como uma rede mesmo, a gente fez aqui na Secretaria todo um trabalho de reflexão sobre o currículo, esse nosso novo currículo paulista que está em implementação agora, né, super novo, para que a gente possa trabalhar junto com as diretorias de ensino e com as escolas para conseguir melhorar a aprendizagem dos nossos alunos, que é o nosso objetivo final. Bom, para falar sobre isso, a gente tem aqui duas pessoas muito especiais, o Jefferson e a Viviane, e eles vão ficar com vocês agora nessa próxima sessão. Passo a palavra para eles e desejo a todas e a todas uma boa sessão. Muito obrigado. Bom dia a todos vocês que nos assistem pelo Centro de Mídias de São Paulo. Eu sou a Viviane, professora de História, e estou agora na diretoria do Departamento de Desenvolvimento Curricular e de Gestão Pedagógica, o departamento que cuida da produção dos materiais de apoio e tudo mais. E aqui eu estou com o Jefferson. Jefferson, quer se representar? Sim, bom dia a todos. O meu nome é Jefferson, eu sou professor de Educação Especial, trabalho na sala de recursos para alunos e estudantes com deficiência intelectual e autismo, e atualmente estou compondo a equipe do DEMOD, Departamento de Modalidades, mais especificamente no CAP, que é o Centro de Apoio Pedagógico que cuida da educação especial, dos atendimentos domiciliares e das classes hospitalares no estado de São Paulo. Então, pessoal, agora a gente vai começar com o tema da priorização curricular. Como o Caetano pontuou, 2020 foi um ano extremamente atípico, cheio de desafios, que vocês bem sabem o quanto que foi desafiador realmente para cada um de vocês se reinventaram, e a gente agora tem que pensar que em 2021, esses efeitos da pandemia, eles vão continuar, né, na aprendizagem. Então, a gente tem que pensar, de novo, nesse aspecto da priorização curricular. Tá? Antes de começar, de fato, a apresentação, eu queria só pontuar para vocês que, embora a apresentação de slides ela esteja bastante com várias informações, não é para vocês se preocuparem em ficarem anotando ou dando print. Por vezes, eu vou passar um pouco rápido, né, essa apresentação, mas nós vamos disponibilizar, tá? Aliás, todas as apresentações serão disponibilizadas, tudo bem? Então, vamos lá. A nossa agenda hoje é falar como dar priorização. A gente vai apresentar a estrutura da organização das habilidades do currículo, né? Para depois falar da organização do ciclo 2020-2021. Só assim a gente vai conseguir entender por que algumas habilidades foram tratadas como essenciais e foram selecionadas. Depois a gente vai falar dos nossos materiais de apoio, e aí sim falamos de como isso, né, vai entrar dentro das modalidades. Pode prosseguir, por favor. Mais uma. Então, gente, é fundamental compreender a composição e a organização das habilidades. Por quê? Porque a partir do momento que a gente entende, pode passar para o próximo, né? Que a gente entende como é que funcionam as habilidades, a gente consegue perceber que ela tem uma relação, que todas as habilidades ela tem uma relação ao longo de toda a educação básica, né? Atravessando a etapa do ensino fundamental e do ensino médio. Então, vamos pensar aqui, retomar algumas coisas que vocês já estão acostumados, né? Pode voltar o slide na tela, por favor.
que é esse código, né, alfanumérico, que vocês sempre estão tendo contato, né? O que fala esse código? Então, o primeiro par de letras, ele indica a etapa do ensino, né, que a gente está tratando, nesse caso, ensino fundamental. Os dois números na sequência indicam o ano ou os anos que se refere à habilidade. Vocês sabem que tem habilidade que se refere a mais de um ano, no caso, por exemplo, de língua portuguesa. E o segundo par de letras, ele indica o componente curricular. O segundo par de números indica a habilidade. Pode ser a habilidade a primeira, a segunda, a terceira, né, e assim por diante. Mais uma. Agora, a gente tem homologado também a etapa do ensino médio. No ensino médio, também a gente traz os códigos alfanuméricos, e aí as duas primeiras letras vão continuar indicando a etapa do ensino médio, né, nesse caso, como antes indicou a etapa do ensino fundamental. Próximo, por favor. As duas seguintes vão falar que essa habilidade, como essa daqui, elas podem ser trabalhadas da primeira série até a terceira série do ensino médio, né? Na sequência, próximo slide, a gente vai trazer as três letras, ou as duas letras, que vão indicar ou a área ou o componente curricular. Próximo. Já os números finais vão indicar, o primeiro, a competência específica a qual essa habilidade se relaciona, e aí sim, os dois últimos números vão se relacionar à ordem da habilidade. Próximo. Bom, a gente tem essa relação das habilidades com o código alfanumérico, né, que faz essa indicação, mas a própria estrutura da habilidade, ela também traz uma série de informações que indicam para a gente o que estamos trabalhando, o que pretendemos trabalhar com os estudantes, ok? Então, primeiro, mais uma informação, que é o asterisco. O asterisco, ele vai participar de todo o currículo. Vocês vão ver habilidades em vários componentes, nas duas etapas, com esse asterisco. Isso porque a nossa referência foi lá, né, da listagem da base. Aquilo que indica apenas uma habilidade que existe só no nosso currículo, ela tem esse asterisco, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma habilidade que fala o seguinte: elaborar hipóteses para explicar as mudanças e permanências ocorridas em uma dada paisagem em diferentes lugares e tempos. Bom, o verbo, ele vai indicar o processo cognitivo de enfoque. Elaborar. Complemento do verbo: hipóteses para explicar as mudanças e permanências ocorridas em uma dada paisagem. Tá? Então, ele vai falar o quê? O objeto de conhecimento. E o modificador, né? Ele vai dar o contexto em diferentes lugares e tempos. Quer dizer, eu preciso identificar essa mudança de permanência em diferentes lugares e tempos. Por que é importante a gente analisar a habilidade dessa forma, nessa composição toda? Porque assim a gente consegue perceber que as habilidades, elas passam por um processo que elas vão ganhando forma, elas vão ganhando complementos ao longo da etapa do ensino fundamental e depois do ensino médio. Então, ao longo de toda a educação básica, as habilidades, elas vão tendo uma escala de progressão. Pode passar o próximo, por favor? Próximo. Bom, então, ao longo da educação básica, as habilidades podem sofrer alteração no verbo, nos complementos do verbo e nos modificadores dos verbos. Então, como eu expliquei no exemplo anterior, quando a gente viu a habilidade como um todo. Pode passar, por favor? Aqui a gente trouxe os exemplos. Eu vou pegar só alguns recortes, são vários slides, mas aí depois vocês podem fazer esse exercício com um componente de vocês, é o nosso convite, né? É importante que você, professor do componente que seja, conheça o currículo desde os anos iniciais até o ensino médio, independente se você dá aula em apenas um ano específico de uma etapa específica, tá?
Então, aqui a gente tem um exemplo. Reconhecer e comparar as características dos objetos de seu uso cotidiano e identificar os materiais de que são feitos. É uma habilidade. Ali a gente está vendo que é o primeiro ano de ciências. Passa mais 3, por favor. Aí aqui, no quarto ano, por exemplo, a gente vai ter investigar transformações que ocorrem nos materiais quando expostos a diferentes condições: aquecimento, resfriamento, luz e umidade, registrando as evidências observadas em experimentos e diferenciando os resultados obtidos. Vocês perceberam que do primeiro ano ao quarto ano já há uma gradação bastante significativa? Além disso, é importante notar que, além dessa gradação, se eu não tenho lá no primeiro ano, né, se eu não trabalho as bases das diferenças de cada tipo de material, se eu não dou oportunidade para o meu estudante identificar a diferença da madeira com metal, com plástico, ele não terá repertório para investigar a transformação que ocorre no material depois, no quarto ano. Ok? Pode passar mais umas 3, por favor? Aqui, por exemplo, no sexto ano, a gente vai ter, trabalhando com a mesma temática, né? Associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao desenvolvimento científico e tecnológico, reconhecendo benefícios e avaliando impactos socioambientais. Percebe como vai ampliando as possibilidades e os contextos? Pode passar mais umas 4, por favor. Vamos lá no ensino médio, mais uma. E aí, no ensino médio, esse currículo já homologado, né, que a gente está falando na primeira, que vai começar a implementado agora na primeira série, a gente tem analisar e representar com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos as transformações e conservações em sistemas que envolvem quantidade de matéria, de energia, de movimento, para realizar previsões cotidianas em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. Olha lá, gente. Olha a complexidade. Se eu não tenho aquele movimento no primeiro aninho, e ao longo de todos esses anos da etapa do ensino fundamental, eu não crio, né, bases para que esse estudante tenha o repertório suficiente para compreender essa habilidade no ensino médio. Então, por isso que é importante a gente conhecer todo o movimento das habilidades durante a educação básica, porque daí a gente consegue identificar, por exemplo, o que a gente veio fazer aqui na SEDUC, né, como uma sugestão de base, né, que são as habilidades essenciais. Nós as selecionamos a partir desse movimento em todo. Então, olhando o currículo como um todo, pensamos o seguinte: o que para o ciclo de 2020 e 2021 é imprescindível, é o mínimo, é o básico, para que o estudante continue aprendendo, né? Então, a gente selecionou habilidades essenciais que ele deveria ter solidificado, aprendido em 2020 e também em 2021. Vou dar um exemplo. O meu estudante hoje está no 7º ano do ensino fundamental. Ok? Esse menino que está no 7º ano, ele tem que ter como, né, trabalho habilidades essenciais que contemplem o 6º ano, que ele cursou em 2020, e o 7º ano. Porque também, se a gente só trabalhar habilidades do 6º ano, ele não vai ter condições de, no 8º ano, acompanhar. Então, a gente escalonou, né? Pegamos habilidades essenciais do 6º e do 7º. É isso que a gente está chamando de ciclo 2020 e 2021. Para a próxima, por favor. Próximo. Pronto. Então, com base na compreensão de como as habilidades são compostas e se relacionam no currículo, é possível entender e identificar como foram feitas as escolhas das habilidades essenciais para o ciclo de 2020 e 2021. Mais uma, por favor. Gente, é importante ficar bastante claro. Pode
Pode trazer a tela para mim, por favor. É importante ficar bastante claro que essas habilidades essenciais, elas não são um outro currículo. É o próprio currículo paulista priorizado. Então, a gente tem o currículo das 3 etapas, né? Esse currículo das 3 etapas, ele passou por esse processo de investigação do que seria, de fato, essencial, né, para a aprendizagem do ciclo 2020-2021. Tiramos algumas habilidades, mas elas não estão modificadas, são as mesmas habilidades que estão no currículo, e são essas habilidades que vão servir de base para todo o movimento que a SEDUC produz. Isso inclui aula do centro de mídias, isso inclui os materiais de apoio, né? Isso inclui todo o movimento que a gente faz pensado nessas habilidades essenciais. Nos materiais de apoio, a gente vai ter tanto o Aprender Sempre, que vai trabalhar só com as habilidades essenciais de língua portuguesa e matemática, mas também teremos o nosso material que vocês já conhecem, que é o material de uso corrente, né? Que daqui a pouco eu vou falar melhor sobre ele, que vai trazer diferentes habilidades do currículo paulista, não só as essenciais. Então, é importante que fique claro que não é que a gente está inventando um novo currículo. A base de toda a nossa produção continua sendo o currículo homologado nas 3 etapas, ok? É a mesma coisa, a gente só fez um enfoque diferente por conta da pandemia. Próximo, por favor. Então, gente, essas habilidades essenciais, né, elas são feitas para apoiar o trabalho pedagógico das escolas, né, para retomar as aulas nesse contexto todo que vivenciamos. Elas vão apoiar, como está ali, as aulas transmitidas pelo Centro de Mídias, e a gente já tem essas habilidades nesse link que segue aqui, e elas estão para serem disponibilizadas no site do Currículo Paulista. Em breve, elas estarão todas no site do Currículo Paulista. Próximo. Próximo. Bom, gente, é importante que além... Pode voltar para a minha câmera, por favor? É importante que, além de vocês receberem essas habilidades essenciais, que vocês olhem, né, para a turma de vocês aquilo que pode ser melhor explorado. Então, assim, a gente tem as habilidades essenciais, que são o mínimo do mínimo que esse estudante precisa ter para passar para o próximo ano. Para 2021, ele continuar aprendendo. Perfeito? Dessas habilidades essenciais, você, professor, que está na sala de aula, que conhece o seu estudante, que vai agora receber, acolher esse estudante novamente, é imprescindível que você faça essa avaliação diagnóstica, tá? Que use, sim, as nossas avaliações externas, mas que tenha esse olhar pessoal, né? Que identifique, que tenha uma escutativa com esse estudante, que faça esse acolhimento. A gente sabe que eles estão precisando, assim como nós estamos precisando, né, desse acolhimento. Faça esse acolhimento, entenda o que foi possível ser aprendido em 2020, né? E trace um planejamento para o que vai ser explorado, o que vai ser ampliado e quais são as habilidades essenciais, além dessas que a gente está trazendo, né? Quais são as habilidades essenciais que você vai desenvolver com a sua turma. De repente, em determinada escola, nesse universo de 5.300 escolas que a gente tem, em determinada escola você pode descobrir que os estudantes tiveram um grande acesso ao centro de mídias, fizeram as atividades remotas e que você pode avançar, né? Então, pode avançar. Você, professor, vai dar esse tom a esse rol inteiro de habilidades que o estudante vai se aprofundar e vai aprender, tá? Próxima. Bom, aí a gente até faz aqui um convite para que vocês reflitam, né? Com base na matriz de habilidades essenciais encaminhada e com base na análise da realidade das suas turmas, reflita. Quais as habilidades que necessitam ser tomadas em suas turmas? Quais as habilidades essenciais para a continuidade da aprendizagem? Em que medida foi possível desenvolver a aprendizagem em 2020?
Quais podem ser as estratégias para avançar a aprendizagem em 2021? Próximo. Bom, como eu falei para vocês, os nossos materiais de apoio, eles são todos feitos com base no nosso currículo, né? Como a gente tem agora as 3 etapas homologadas, em 2019 foi homologado a etapa do ensino fundamental e da educação infantil, e em 2020 a gente teve homologado a etapa do ensino médio. Os nossos materiais eles vão fazer parte de uma única coleção que se chama Currículo em Ação. Isso não significa que o EMAI, que o LERO deixaram de existir. Não, eles estão dentro dessa coleção, né? Com um plus que agora, nos anos iniciais, por exemplo, a gente vai ter o material Sociedade e Natureza. O Currículo em Ação da primeira série, ele já traz características dessa nova proposta, né? Os componentes eles se relacionam entre si, e aí a gente vai manter, próximo slide, para a segunda e para a terceira série, o São Paulo Faz Escola. Por que isso? Porque a implementação do currículo da etapa do ensino médio, ela vai acontecer de uma forma escalonada, como vocês já vêm acompanhando nas lives do ensino médio. Já foi bastante explicado isso, e daqui a pouco tem uma outra. Vocês sabem que, em 2021, a implementação ela vai ser para a primeira série do ensino médio. Em 2022, para a segunda, e em 2023, para a terceira série do ensino médio. Ou seja, enquanto não tiver implementado na segunda série, que é neste ano, a gente vai ter São Paulo Faz Escola para a segunda série. Ano que vem, a gente vai ter Currículo em Ação para a primeira e para a segunda série e São Paulo Faz Escola para a terceira série, ok? E em 2023, completa todo o ciclo e a gente só vai ter o Currículo em Ação com essa nova roupagem de material. Próximo, como eu já falei antes, a gente vai continuar com o Aprender Sempre, com essa proposta de desenvolvimento das habilidades essenciais, né? É um material que foi construído, pensado, né, justamente em como continuar avançando e manter a aprendizagem durante a pandemia, e a gente vai seguir com esse material. Ele já está no site do Currículo Paulista e vocês têm acesso a ele por lá. Próximo. Em breve, os demais materiais do professor e do estudante também vão estar no site do Currículo Paulista. E é isso, pessoal. Agora vamos pensar um pouquinho em como essas habilidades essenciais, em como o currículo ele tem que ser também trabalhado para todos os nossos estudantes. Vamos falar um pouquinho de modalidades. Jefferson? Obrigado, Viviane. Com certeza, tudo que você acabou de discursar aí para a gente, cabe também para as modalidades, que é o que a gente vai tratar agora. Então, falando das modalidades, o Departamento de Modalidades, né, e de Atendimento Educacional Especial faz aí a inferência para os atendimentos dos estudantes que compõem a EJA, que compõem a educação indígena no campo, a educação quilombola, a educação especial. Então, todas essas especificidades também devem ser contempladas de acordo com os materiais disponibilizados pela Secretaria do Estado da Educação. Então, a gente tem aí, para as modalidades, atendimento e temáticas, o currículo é o mesmo, bem como os direitos de aprendizagens dos estudantes. Então, todos os alunos, independente do seu ciclo da modalidade que estão matriculados, têm o direito de aprender e de acessar esse currículo da melhor forma possível. Dessa forma, para garantir o desenvolvimento das habilidades essenciais, é fundamental reconhecer as especificidades desses estudantes. E quais seriam essas especificidades? Então, valorizar e aproximar as diferentes experiências de vida. No caso da EJA, por exemplo, que são estudantes que trazem trajetórias muito diversas, você enaltecer essas trajetórias, essas experiências, essas vivências, torna a sua aula, o seu currículo mais incrementado. Então, isso é muito importante dentro dessa atuação. Reconhecer no mundo do trabalho o princípio educativo no processo de construção das relações sociais. Então, pensar na formação desse estudante como um ser completo, né? Uma formação global, que prepare não só para o mercado de trabalho, mas para uma experiência de vida, para uma atuação em vida.
Considerar os temas contemporâneos transversais no processo de aprendizagem. Então, os temas transversais vieram aí dos PCNs, né, e aí estão agora na BNCC como temas contemporâneos transversais. Então, trabalhar o que temos na contemporaneidade, na atualidade, isso é sim, super importante também para deixar os alunos dessas modalidades engajados. Identificar, organizar e elaborar atividades pedagógicas de acordo com as especificidades dos estudantes, fazendo uso de metodologias ativas ou centradas no estudante. Então, a gente já desenvolveu aqui diversas formações falando de metodologias ativas, de ensino híbrido. Então, isso é muito importante, colocar esse estudante como protagonista, né, da sua aprendizagem. Para que os estudantes das modalidades desenvolvam as habilidades essenciais, é primordial considerar, na elaboração de planos de aulas e roteiros de estudos, adequações às modalidades e atendimentos e temáticas. Isso é super importante, pessoal. Falando nessa elaboração de planos de aulas e roteiros de ensino, é super importante que os professores, né, das modalidades, da EJA, da Educação no Campo, quilombola, utilizem aí esses roteiros de estudos preparados tanto no remoto como impressos para esses estudantes. Esses roteiros de ensino facilitam a aprendizagem dos estudantes e também a organização dos estudos desse público-alvo. Pode passar, por favor? Ao planejar as avaliações, reconhecer as características... e falando disso, né, falando do currículo e da utilização desse currículo, a gente não pode deixar de falar, claro, das avaliações, que são super importantes nesse processo. Então, o currículo priorizado ele está aí posto para trabalhar as habilidades tanto de 2020 quanto de 2021, menos para a EJA, né, porque a EJA ela trabalha semestralmente, então o currículo priorizado não vai fazer parte aí dos estudos para a EJA, mas é importante nesse sentido que os professores organizem as suas avaliações para que possam oferecer para esses estudantes condições de aprendizagem tal qual aos outros estudantes. Então, essa avaliação, tanto diagnóstica como processual, ela é super importante para que a gente consiga aferir a aprendizagem desse estudante e conseguir dar continuidade às propostas de trabalho. Articular as propostas de trabalho em conjunto com todos os professores é essencial para atender às especificidades dos estudantes da educação especial. Isso é um caso à parte, né, pessoal? Os professores de educação especial aí continuaram atuando dentro das salas de recursos, junto aos professores das salas regulares. Esse trabalho foi de fundamental importância para os professores, porque os professores da educação especial conseguiram articular, junto aos professores da sala comum, as propostas tanto de adaptação curricular, quanto de oportunidade de participação a esses estudantes. Então, nesse sentido, é muito importante que o professor de educação especial atue conjuntamente com o professor da sala regular, apresentando a esses professores, por exemplo, as avaliações iniciais realizadas, né, pelo professor especialista. Então, essa avaliação inicial aí, ela vai dar um norte para o professor da sala comum sobre o que o aluno já sabe, o que ele tem de potencialidade e o que ele ainda precisa aprender. O anexo 2, que é o plano de atendimento individualizado, que trata aí das questões do atendimento individual que esse professor de educação especial realiza com os estudantes da sala de recurso. E nós temos, por último, a questão da adaptação curricular. Então, nesse cenário, a figura do professor de educação especial, ele traz aí significativas melhoras na aprendizagem do estudante público-alvo da educação especial. Então, o professor de educação especial, nesse sentido, é sim uma figura essencial no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes público-alvo da educação especial. Verificar a retomada e a progressão do processo de ensino e aprendizagem, garantindo seu acompanhamento dentro da educação básica por meio das avaliações diagnósticas, processuais e formativas. As avaliações elas precisam fazer parte desse contexto educacional, elas precisam existir tanto na educação básica como dentro das modalidades. O público-alvo da educação especial está inserido, né, dentro desse processo inclusivo, então precisa ter esse olhar não diferenciado, mas esse olhar específico sobre as suas especificidades. Então, desenvolver as avaliações diagnósticas, processuais e formativas facilita muito no processo de ensino e aprendizagem e até na organização das atividades que esse professor precisa desenvolver no decorrer do ano letivo. Elaborar as adaptações curriculares de acordo com a necessidade dos estudantes. As adaptações curriculares estão postas aí na Resolução 68,
né, de 17/12/2017, elas dizem respeito ao trabalho específico da educação especial. Então, é importante que o professor, nesse sentido, converse com os professores das salas regulares e ofereça aí oportunidade de acesso a esse documento. Esse documento ele viabiliza uma proposta de trabalho em cima das especificidades dos estudantes público-alvo da educação especial. Então, por exemplo, a gente tem estudantes que precisam de adaptação curricular, às vezes de estratégias metodológicas. Então, você vai colocar isso, inserir isso no seu anexo 3 da Resolução 68, que você trabalhou com o seu estudante a adaptação referente à metodologia de trabalho, à organização de sala de aula, as diversas propostas de atividade que podem surgir aí ao longo do tempo. Não significa que todos os estudantes público-alvo da educação especial necessitem de uma adaptação curricular, mas é importante a gente ter esse olhar para as especificidades e para as necessidades que forem aparecendo e surgindo no decorrer do ano letivo. Focar a formação integral dos estudantes. Então, pensar nessa formação de forma integral, de forma também a articular as questões socioemocionais, as atividades do currículo, as atividades que são desenvolvidas aí no projeto de vida, nas outras disciplinas elencadas dentro da proposta educacional para todas as modalidades e todas as etapas de educação. Existe um documento que o DEMOD, né, que é o Departamento de Modalidades e Atendimento Especializado, construiu junto com sua equipe, que já está disponível para consulta. Esse documento ele compõe informações importantes e acrescentam o que foi conversado aqui. Então, lá vocês vão poder encontrar ainda mais informações, reflexões, situações, problemas, para que as modalidades e o atendimento educacional especializado seja discutido de forma oportuna dentro das unidades escolares, de acordo com cada necessidade estabelecida. Pode passar, por favor. E aí a gente tem aí, para finalizar, então nessa pauta nós discutimos esse currículo priorizado dentro das modalidades que devem ser articuladas e trabalhadas, desenvolvidas da mesma forma que da educação básica, exceto para a EJA, né, o currículo priorizado ele vai ser diferente, porque a EJA trabalha com semestralidade. Então, nesta pauta, com os professores, o nosso objetivo é retomar a estrutura das habilidades e como elas se relacionam ao longo da educação básica. Então, como a Viviane muito bem explanou aqui para a gente, todas essas articulações, essa relação que o currículo tem, tanto na educação básica quanto no ensino das modalidades, que é super importante, que contempla também a educação no estado de São Paulo, apresentar a priorização curricular e como ela pode ajudar na garantia da aprendizagem no contexto da pandemia e suas consequências na aprendizagem dos estudantes. Então, trazer para vocês sobre o ensino híbrido, sobre esse ensino remoto, sobre a atuação do professor frente às dificuldades enfrentadas e os desafios que a gente encontrou o ano passado e que ainda vão permear esse ano, mas com muita força, com muita determinação, a gente vai conseguir alcançar os objetivos trabalhando com os nossos estudantes. E, por fim, apresentar as particularidades das modalidades, destacando que, independente das especificidades dos estudantes, todos têm o mesmo direito de aprendizagem. Então, independente da modalidade, do ciclo que esse aluno está inserido, se é da educação especial, se é da educação quilombola, se é da educação do campo, eles têm o mesmo direito à aprendizagem. E aí a gente termina falando que é super importante conduzir esse trabalho a fim de garantir a aprendizagem de todos os estudantes. Viviane, você gostaria de complementar com mais alguma coisa? Então, agora é importante isso que você falou é fundamental, os estudantes são todos diferentes, específicos e etc., mas os direitos de aprendizagem são os mesmos para todos, seja o estudante quilombola, seja o estudante que vive no centro, o imigrante, o público-alvo da educação especial, ele tem direitos de aprendizagem iguais, né? Dado o pai, o trabalho junto, o pai eu digo o plano de atendimento individualizado, e dado esse trabalho em conjunto com um professor da sala de recurso, é imprescindível que esse desenvolvimento aconteça. Enfim, vamos falar agora das perguntas que estão surgindo aqui, Jefferson. Seguinte, Marilu, bom dia. Onde as apresentações estão disponibilizadas?
Marilu, a gente vai disponibilizar num documento orientador todas as apresentações. Depois aqui, por exemplo, a Pro Sabrina pergunta também da apresentação anterior. Todas estarão disponíveis, então não se preocupem. Como eu disse no começo, não havia necessidade de, por exemplo, printar ou tentar copiar, né? Todas as apresentações estão disponíveis, elas são um pouquinho mais longas, porque, de fato, se alguém não consegue acompanhar alguma coisa, a apresentação ela acaba suprindo, né? Ela acaba sendo autoexplicativo o PPT, ok? Podem disponibilizar o currículo do novo ensino médio? Ele já está disponibilizado para o Lucas. Ele está no site do Currículo Paulista. Lá você encontra as 3 etapas, na verdade. Um volume, ele tem a educação infantil e ensino fundamental, e o outro volume, ele traz a etapa do ensino médio. Materiais impressos, sim, teremos materiais impressos. Vai chegar primeiro o material do Aprender Sempre, ok? Estudante e professor, e na sequência vão chegar os demais materiais, né? Que é do Currículo em Ação, e São Paulo Faz Escola, no caso da 2ª série e da 3ª série do médio. Asterisco indica uma habilidade específica do currículo. Sim, uma habilidade específica do Currículo Paulista. Onde consultamos as habilidades? Tem o link no PPT, mas elas também, em breve, nessa semana, elas estarão disponíveis no site do Currículo Paulista, assim como os materiais em PDF, que é uma outra pergunta aqui. Bom, já perdi quem é. Vocês deixarão as descrições da BNCC nos materiais? Então, Pro Rosa, a partir do momento que o Currículo Paulista ele é homologado, a gente não se refere mais às habilidades da base, a gente traz as habilidades do currículo. Por quê? Elas sofreram algumas modificações. Ou teve alguma alteração no modificador, né? Ou em algum grau, né? No verbo. Então, a gente teve também desmembramento. É aquilo que vocês verificam, por exemplo, que determinada habilidade tem um A e um B. Então, como ela tem as de asterisco, que são próprias nossa, contextualizadas a partir da consulta pública e tudo mais, que vocês sabem, vocês participaram, então a gente já não traz mais essa referência à BNCC, é sempre Currículo Paulista. Essa referência às descrições, né, ao Currículo Paulista, elas estão no material do professor, tá bom? Em qual momento vou desenvolver essas habilidades que irei escolher? Bom, professor, aí a escolha realmente acaba sendo sua, né? A partir do contexto que você identifica essas habilidades, as potencialidades dos estudantes, esse direito, né, de organizar as suas aulas, professor Jonathan, é sua, né? Essa organização é sua. Agora não seria o novo ensino médio? Daqui a pouquinho vocês vão ter o novo ensino médio, ok? E aí o pessoal dos anos iniciais vai acompanhar a pauta de sociedade e natureza, que são os componentes que a gente agora traz na matriz, uma carga horária maior, né? E tem material específico, que é uma novidade desse ano. As habilidades essenciais, professora Daiane, as habilidades essenciais de 2021 são as mesmas de 2020? Não necessariamente. Algumas vão se repetir, outras não. Por isso, vale a pena dar uma olhada no link e conferir. Cláudio, aonde encontrar as habilidades de projeto de vida e tecnologia? Também no site do Currículo Paulista, elas estarão todas disponíveis. Daiane, professor Jefferson, além de tablets para alunos com baixa visão, há materiais adaptados para os alunos com deficiência intelectual? Como é o nome da professora? Desculpa. Daiane. Oi, professora Daiane. A proposta de disponibilização dos tablets para os estudantes com baixa visão foi uma iniciativa da Secretaria de Educação para promover aí maior acessibilidade a esses estudantes. E a gente tem, dentro das salas de recursos, os materiais disponíveis para utilização
e desenvolvimento das propostas de trabalho. Lembrando que a gente tem também a autonomia de desenvolver os nossos materiais de acordo com as necessidades e as especificidades dos estudantes. E esses materiais, geralmente, a gente encontra na escola. Então, a compra de jogos, geralmente as salas já são equipadas com os computadores, né, com os aparelhos de tecnologias assistivas para os alunos com deficiência visual. Então, a gente tem, sim, um aparato já dentro das salas de recursos, e aí você pode solicitar, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua demanda, junto à direção da sua escola, para a compra de materiais assim, essenciais, ou que você possa estar adaptando junto ao seu público. A Prodébora traz uma saudação aqui a você, Jefferson. Que bom vê-lo aqui, exímio professor Jefferson. Muito obrigado, Débora. Paulo Roberto, ele pergunta, e os CEJAS? Vai ter algum documento orientador? O CEJAS, a gente também tem, dentro desse documento que nós lançamos há pouco, também trata as especificidades do CEJA, dos atendimentos que vão ser oferecidos, continuar sendo oferecidos, e aí vocês podem consultar lá, até para essa discussão ser mais acalentada dentro das escolas de vocês, o documento, que ele vai trazer todas as especificidades. Ele continua com o mesmo trabalho já desenvolvido antes, mas traz aí possibilidades de reflexão junto à atuação de vocês. Professora Dayana, de novo. Vamos fazer online os planos de AE? Oi, professora Daiane. Eu acho que na próxima semana nós vamos ter uma apresentação acerca da educação especial, falando mais especificamente do trabalho junto ao público-alvo da educação especial, mas os professores dessa modalidade têm condições de articular junto aos gestores e aos professores a construção desse documento em coletividade. Então, é importante que vocês passem para os professores das salas regulares as potencialidades, as dificuldades encontradas aí dentro da avaliação inicial, dentro das propostas iniciais que vocês fizeram junto aos estudantes de vocês, e construam junto com os professores da sala regular, que isso é fundamental, as adaptações curriculares. Muitas vezes o professor da educação especial tem informações importantes e relevantes para passar para esse público, e juntos, com certeza, vocês vão conseguir construir um documento muito mais robusto, muito mais conciso, mais cheio de informações. Professor Jefferson, a Mary também ela pergunta, onde está o documento referente à educação especial? O documento orientador das modalidades do atendimento educacional especializado, ele foi